são os grupos especiais? São as pessoas que fazem parte de um grupo de uma mesma condição. Quer dizer que elas vão ter os mesmos sintomas? Não. Por exemplo, a gestante. Quem é mamãe aí de primeira viagem, talvez não tenha base de comparação de quem é mãe de 2, 3 ou mais filhos. Mas eu já ouvi isso de pacientes minhas e de parentes minhas, que às vezes uma gestação foi totalmente diferente da outra. Completamente diferente. Algumas foram até mais delicadas, mais complicadas. Às vezes teve um diabetes gestacional, teve uma hipertensão na gestação. A mesma mulher. E já numa outra foi super tranquila. E isso varia muito, às vezes do momento que a gestante está passando, da vivência dela do momento, das relações interpessoais que ela está vivendo no momento, enfim, uma série de fatores. E aí, nós reflexoterapeutas, e muitos reflexoterapeutas ficam inseguros, ficam com medo mesmo de pegar esses tipos de pacientes para tratar, com medo de gerar algum efeito colateral, algum mal. Essa insegurança, até um ponto, ela é positiva, né? Não no nome de insegurança, no nome de cuidado. Ela é positiva. Por quê? Porque quando a gente vai tratar as pessoas, a gente tem que entender que a gente está tratando pessoas. Então, a saúde delas é algo muito importante, é algo muito valioso. A gente tem que realmente cuidar. E quando a pessoa faz parte de um grupo especial, como uma gestante, por exemplo, são duas vidinhas, né, que você está cuidando. É a vida da mamãe e a vida daquele bebê que está por vir. Então, o cuidado tem que ser redobrado sim. Muitos terapeutas, eles generalizam a situação. E eles colocam às vezes as grávidas, os problemas circulatórios, os diabéticos, os hipertensos e todos os outros grupos numa mesma condição, de modo que aquela pessoa não pode receber a reflexoterapia. Por quê? Porque ela tem uma condição A ou uma condição B. E não é assim que funciona, gente. Não é assim. Por quê? Cada caso é um caso. Então vamos pegar como exemplo a gestante. Então tem gestantes que elas têm um quadro de saúde, tem gestantes que têm outro quadro de saúde. Então se eu como terapeuta generalizar e falar, gente, olha, tratar gestante com reflexoterapia é delicado, é complicado, se você não se sentir seguro, não pega. Eu estou generalizando e aí eu fico inseguro para tratar toda e qualquer gestante. Sendo que uma gestante, ela às vezes tem toda a liberação do médico, ela tá com uma saúde em dia, ela faz o pré-natal direitinho, ela não tá com nenhum sintoma indesejável da gravidez, enfim. Só que aí eu deixo de tratar essa mamãe aqui, né, pensando numa outra mamãe que já tem um quadro de um diabetes gestacional, ela já teve abortos espontâneos, né, às vezes mais de um. Então, se eu vou tratar essa outra mamãe aqui, o cuidado tem que ser maior ainda. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? No caso da gestante, por exemplo, o primeiro cuidado é garantir que essa gestante esteja em acompanhamento médico. Filhos, mas isso é básico, é lógico que a gestante tá. Não, gente. Cada mãe tem uma cabeça, tem mãe que fala, realmente eu não fui no médico ainda, eu ainda não fiz minha primeira ultra ainda, eu nem sei como é que tá o bebê. E aí você vai começar a tratar essa mãe que já tá lá no seu 4º mês de gestação e ainda não tá seguindo o pré-natal. Já totalmente diferente uma mamãe que já fez a consulta, tá tudo bem com o bebê, o ultrassom tá ok, o médico tá ciente. Tá entendendo a diferença de uma gestante para outra, de um caso para outro? Só que os cuidados, eles são iguais para todo mundo. No que sentido? Primeiro, acompanhamento médico. Filhos, mas a gestante ainda não foi e ela tá enrolando, ou então o médico já pediu um outro exame além dos convencionais porque ele tá com uma preocupação e ela ainda não fez, e aí eu vou tratar essa mãe. Qualquer coisa que acontecer nesse processo de estimulação, né, e que nem é da reflexoterapia, mas aí o que a mãe vai atribuir? Algo de novo que ela tá fazendo. Aí ela vai falar, foi a reflexoterapia. Só que não tem nenhum exame para provar, ela não fez um ultra, ela não fez o exame que o médico pediu. Então, quais os cuidados que eu tenho quando eu pego uma gestante? E olha que eu já tratei gestantes da primeira semana, quase que descobriu a gravidez, até o trabalho de processo de parto, né?
Então eu já tratei todas as semanas gestacionais. E quais os cuidados, gente? Tá indo ao médico? Qual foi a última consulta? Quando está previsto o próximo ultrassom? Se a mãe ela é resistente a fazer aquilo que o médico está pedindo, ela reluta, ou ela já está lá pela terceira gravidez e fala, não, as outras duas foi tudo bem, então eu não estou muito preocupada não. Mas eu tô. A responsabilidade é minha. Porque qualquer coisa que acontecer, ela pode sugestionar que foi a reflexoterapia, quando na verdade não foi. Mas não tem exame, não tem nada, ela não está em acompanhamento. Então o que eu faço? Quando a gestante não tem os cuidados devidos, né, de acompanhar com o médico dela, né, o ginecologista, obstetra, tudo direitinho que ela tem que fazer, eu falo assim, olha, se você não fizer o acompanhamento devido, eu não tenho como te tratar. Porque é responsabilidade minha cuidar de você. Então eu preciso saber os retornos que você está tendo dos seus exames, do que o médico está falando, para eu ter segurança e tranquilidade no que eu estou estimulando. E aí se a pessoa reluta em não ir, gente, eu já descontinuei muito o tratamento. Não é um nem dois, eu estou citando o exemplo da gestante, mas pessoas com problema circulatório, diabético, todos esses grupos que relutam em buscar assistência médica e ter o controle devido do quadro dele, se ele insiste em fazer só o natural, e eu não sei como estão os exames dele, eu falo, olha, eu não tenho como continuar o seu tratamento com a reflexo, porque é para sua própria segurança. E para mim assegurar, porque depois ele vai falar que foi a reflexo, quando na verdade não foi. Então, quais os pontos, por exemplo, que a gente evita trabalhar na grávida? E não é, gente, não é que você trabalhar esses pontos vai fazer mal para ela. Não é isso. Quando a gente estimula, a gente está estimulando o cérebro, né, o sistema nervoso central, e é o sistema nervoso que faz a decisão do que ele vai fazer, do que ele vai agir dentro do corpo. Se ele vai aumentar, se ele vai diminuir, se ele vai intensificar, é ele que decide. Então, quando a mulher ela tem uma gravidez, todo esse processo autônomo, por conta própria do corpo, está em alta. O bebê ele vai crescer naturalmente. Só que como cada caso é um caso, por exemplo, digamos que o organismo ele tem ali algum problema e que ele veja que existe uma má formação, a gestação não está indo bem, aí naquelas 12 semanas iniciais, naquele primeiro trimestre, o que o organismo pode fazer? Expulsar, não é isso? O feto. E aí a gestação não vai para frente, porque o corpo entende que existe ali algum problema ou alguma outra coisa que pode ter gerado ali na parte hormonal da grávida. Só que se eu estou tratando essa mulher, eu tenho que ter consciência de que tudo que for diferente para ela vai atribuir, até porque na gravidez existe uma explosão hormonal. O emocional da mulher fica muito sensibilizado, muito diferente. E aí o que acontece com esse emocional? Né? Ela pode ficar sugestionada. Agora, tem grávidas que são tranquilas. Não, eu sei que não faz mal, eu sei que é natural, é tranquilo, pode trabalhar. Percebe a diferença de uma grávida para outra? Então, para ter cuidado e a gente se assegurar, a gente não trabalha pontos como, por exemplo, quando você pega um pé feminino, essa área aqui interna do pé, ó, tá vendo? Ó, a parte de dentro do pé, ó. Tá vendo? Essa área aqui, ó, corresponde à área de estimulação de útero, tá? Toda a parte uterina. E a área externa, que é essa área de fora, tá bom? Ó, onde eu tô pegando aqui, ó, a bolinha, ó, tá? Equivale aí a toda a parte de ovário. E aqui, ó, tá vendo que aqui tem o osso, ó, que é o maléolo, tá? Essa parte aqui de dentro, ó, eu tô pegando como se eu estivesse dando um beliscão, ó. Não é na pontinha não, que na pontinha já é outra área, já é nervo ciático. É mais pra dentro, ó. Essa área aqui subindo equivale à área reprodutora. Então essas três áreas a gente não mexe. Ah, filhos, porque vai fazer algum mal? Não, gente, não é porque vai fazer algum mal. É porque quando a gente estimula essas áreas em reflexoterapia, o objetivo é avaliação e tratamento de doenças e prevenção. Avaliação, tratamento e prevenção de doenças dessa região, né? De útero, de ovário, toda aquela área reprodutora ali, de trompas e tal. O objetivo é esse. Se tem um bebezinho ali, esse objetivo aqui, eu não vou nem avaliar, nem tratar e nem prevenir nada nessa área no momento.
Às vezes a mulher até tem um mioma, ela tem ovário policístico, o médico vai até tratar isso num outro momento, mas a gravidez é prioridade. Então, para que eu vou estimular essas áreas, por assim dizer? Então, na mamãe, eu concentro coluna, dores da coluna, náuseas, desconforto, mudança de humor, enfim. A gente trata a mãe, por assim dizer. Deixa o bebezinho quietinho, crescendo e vai seguir tudo que ele tiver que seguir ali para ficar forte e saudável. O organismo da mãe estando bem, o bebê vai bem. E pra gente poder também virar pra mãe e falar, mãe, fica tranquila, que embora não vai fazer mal, porque é uma técnica natural, eu tô estimulando especificamente coluna, a sua náusea, o seu enjoo, o seu desconforto, a bexiga que fica hiperativa, faz xixi toda hora. Então, a gente trabalha pra ter ali uma estimulação da parte de sistema urinário. E é isso.